Então eu quero primeiro pedir você para abrir esses 3 textos, na verdade são 4 textos, nós vamos nos basear um pouquinho sobre eles, mas eu queria que você tivesse seu coração bem disposto a ouvir essa palavra ela é poderosa para mudar você, para levantar você e alinhar você dentro de um plano e um propósito que Deus tem através da sua vida, tá ok? Então, não deixe de dar ouvidos à palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, a primeira palavra é Êxodo capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 21, então Êxodo capítulo 18 e versículo 21, à medida que você encontrar, você pode ficar de pé, mas pelo menos fala assim, célula, glória a Deus, né? Se não encontrou, está aqui também, aleluia. Diz assim, esse primeiro texto fala: procure dentre os povos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ponha-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Um destaque quando Jetro, sogro de Moisés, está dando a ele uma orientação como ele deveria pastorear o povo de Deus, que dá uma conta superior a 3 milhões de pessoas que estão andando no deserto. Então, o sogro de Jetro, sogro de Moisés, chama Moisés e dá a ele um conselho: reparta a sua liderança, levante pessoas, mas ele fala como deve ser as pessoas levantadas para ter o ofício do pastoreio. E eu quero destacar quando ele fala sobre homens de verdade que aborreçam a avareza. Fala comigo assim: aborreçam a avareza. Você vai agora em 1 Samuel, no capítulo 22, e nós vamos ler versículo 1 e 2, tá ok? Então 1 Samuel, agora capítulo 22, esse é um texto que ele virou uma chave, não apenas no meu coração, mas no coração desta igreja. Foi quando nós entendemos que Deus queria que nós começássemos a orar e a buscar alguns tipos de pessoas, e essas pessoas que nós começamos a orar por elas, eram essas pessoas que se encontram em aperto, endividadas, né? E atribuladas ou amarguradas. E eu me recordo, eu não sei bem datas, mas eu me lembro que anos atrás nós começamos a fazer uma oração como igreja, e nós começamos a pedir a Deus que Ele nos desse as pessoas que ninguém quisesse ter. E nós temos visto Deus trazendo a nós pessoas que estavam antes desacreditadas, e Deus começa a mudar a história dessas pessoas. A gente vê então algumas pessoas que estavam conforme diz aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviu isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Um destaque sobre uma situação específica, que é essa situação, todo homem endividado. Agora 2 Samuel, no capítulo 23, agora é o capítulo 23 de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler do versículos 14 até o 17. Então agora é 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 14 ao 17, ok? Já achou aqui? Ok. Diz assim: Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi, ele tem um inimigo, os filisteus. E Davi, ele está num lugar seguro, e juntamente com Davi, estavam com ele todos esses homens, que agora são os valentes de Davi. Agora eles já não são mais aqueles que estão em aperto, aqueles que estão endividados ou amargurados, agora eles são valentes. Fala comigo assim: agora eles são valentes, agora eles estão transformados, a vida mudou.
então eles estavam num lugar de fortaleza seguro. Mas perceba que o texto fala que a guarnição dos filisteus, os inimigos de Davi, estavam na cidade de Belém. Fala comigo assim, na cidade de Belém. Mas Davi, ele faz algo. Davi, ele suspira. E no suspiro de Davi, ele deixa fluir, sair dele, o anseio de um coração. Ele não está pedindo nada aos seus valentes. Ele não está dando uma ordem aos seus valentes. Ele está suspirando algo do coração. E Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. O que está lá em Belém? O que tem em Belém? Belém tem inimigos. Ele está numa fortaleza. Ele lembra das águas da fonte de Belém. E ele suspira: quem me dera, se eu pudesse, eu estaria agora em Belém e tomaria das águas que lá contém. Mas 3 valentes, 3 homens ouviram o suspiro de Davi. E quando eles ouviram o suspiro de Davi, olha o que esses homens fazem. Então 3 valentes, veja, já não são 3 endividados, já não são 3 amargurados em aperto, são 3 valentes. Eles romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Meu Deus! Então esses 3 valentes, por um suspiro de um rei, eles simplesmente se atrevem a entrar dentro de um acampamento do inimigo filisteu. Eles têm sucesso, porque eles entram dentro do foco do inimigo, e eles vão até a fonte de Belém, e pegam a água de Belém, e trazem agora para Davi. Então veja, levaram até Davi, ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Davi recebe aquilo que é a honra dos seus valentes, e Davi oferta honra a quem se deve honra, a Deus Todo-Poderoso. Ele não se sentiu digno de beber a água, como nós também não nos sentimos dignos, mas responsáveis para conduzir um rebanho que Deus tem nos dado à mão, para conduzi-lo a um lugar onde nós vamos prosperar para a glória do Senhor. Tudo o que nós temos e tudo o que nós recebemos procede da mão de Deus, e toda honra é para o Senhor. A honra nunca é minha, a honra nunca é do pastor Vitor. Tudo que nós conseguimos, se conseguimos, veio pelo Senhor. Se nós temos o seu coração, é porque Deus me deu o seu coração e deu o meu coração a ti. Se Deus tem nos dado uma família com compromisso, uma família que tem sonhado algo junto, é Deus que tem dado. Nós estamos então sonhando sonhos de Deus. Não é sonho de um homem mortal, mas é um sonho onde Deus colocou em pessoas mortais para poder transportar um sonho para que muitas outras pessoas sejam favorecidas. Então nós pegamos estas águas e, como libação, nós também colocamos no altar do Senhor. E nós também dizemos que nós não somos dignos, mas toda honra e glória pertence a Deus. E assim, o último texto que eu gostaria que você abrisse é o texto de Números, no capítulo 9. Números, no capítulo 9, versículo 15 ao versículo 17, vai dizer assim. Números, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 17. Números, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 17. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Um detalhe, a nuvem é a presença de Deus. Então, quando nós lemos nuvem na Bíblia, a Bíblia está falando que a presença de Deus estava no meio do povo. Então, aonde se lê nuvem, lê a presença de Deus. Então, eles levantaram o tabernáculo, e a nuvem, a presença de Deus o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã, uma outra epifania das ações de Deus. Nuvem e fogo representam a pessoa que Deus ele é.
Então a Bíblia está dizendo que Deus estava com o seu povo em todo o tempo. Pela manhã ele estava com o povo, e à noite ele também estava com o povo. Amanhã é só o escaldante. Então pela manhã Deus é o refresco, Deus ele é a presença consoladora, Deus é a presença que refrigera uma alma. Mas à noite no deserto é muito frio. Então a nuvem ela é substituída pelo fogo, e o fogo significa clareza, porque na noite nós não temos visão, nós podemos até tropeçar no meio de uma escuridão. Tudo que é escuridão tira de mim, tira de você. Se quiser sentar, pode sentar. Eu disse que você não precisava levantar, mas você pode ficar sentado, amém? Então a luz ela dissipa as trevas e traz clareza. Eu entendo que mesmo à noite, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio da escuridão, Deus vem trazendo ao seu povo esclarecimento, clareza, e mais do que isso, aquecendo, não deixando em momento algum padecer de frio, mas trazendo sobre ele a certeza e a convicção de que ele está presente, porque, querido, não tem como nós não sentirmos o calor. Nós sentimos o calor, nós transpiramos quando sentimos calor. Nós sabemos que o calor existe porque ele toca a nossa pele, porque ele até traz marcas sobre a gente. Se a gente se expõe muito ao calor do sol, nós ficamos queimados. Então o calor, além de te dar a sensação de presença, de verdade, de clareza, de discernimento, ele também nos marca. Ele nos deixa marcas aonde as pessoas, ao olhar para mim e para você, vão perceber que nós estamos marcados, nós estamos diferentes, nós estamos com uma nova cor. Então veja, à noite, a Deus ele é o fogo, de manhã ele é a nuvem. Mas prosseguindo no texto, ele fala o seguinte: assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Preste atenção aqui agora, porque aqui é o cerne do coração do que eu quero falar com você. A nuvem é um sinal de um tempo e de uma estação que Deus nos propõe. A nuvem, quando ela permanece, é para que nós possamos permanecer. Mas quando a nuvem ela começa a se deslocar, é para que o povo possa levantar, fala comigo assim, levantar acampamento. Então fala assim, o povo de Deus, ele precisa entender as estações do Espírito de Deus. Você pode entender a nuvem como também movimentos proféticos, movimentos apostólicos. Você pode entender a nuvem como um momento da sua vida. Por exemplo, uma coisa simples para que você comece a compreender. A nuvem, ela para em determinado lugar, e nesse lugar que você está parado, você talvez tenha um sonho de ter casamento, de casar, de constituir família. E de repente a nuvem, ela levanta. Você conhece alguém, a nuvem levanta, e você sabe, discerne no teu coração, no teu espírito, que aquela pessoa a quem você está junto dela é um homem, uma mulher de Deus, e você sabe que você vai entregar a ela e a ele uma aliança. Então você vai se dar a casamento. Então a nuvem ela move, você move com a nuvem até nas suas questões mais simples. Mas a nuvem um dia ela nos moveu sobre a batuta de uma lei, dos 10 mandamentos, mas em Cristo a nuvem é a graça, agora é o servir em amor. A nuvem, durante um tempo atrás, há 60 e poucos anos, quando os primeiros metodistas chegaram nessa região aqui, desse lugar, a igreja metodista, ela é centenária nessa cidade. A igreja metodista, ela é a primeira igreja evangélica a colocar os pés na cidade de Muriaé. E a nossa igreja, IMV, nós estamos há mais de 60 anos, a primeira igreja evangélica a colocar os pés nessa terra, onde se chamava Vila Valentim e hoje se chama Bairro Dornelas.
Aqui vieram pessoas e semearam na terra. Aqui vieram pessoas e colocaram um sonho do coração de Deus. E naquele tempo que a nuvem estava neste lugar, algumas pessoas olharam a nuvem, se moveram com a nuvem. Mas hoje, a nuvem ela está andando. E a nuvem, é isso que eu quero dizer a vocês, está nos levando para viver um tempo excepcional, onde eu e você jamais imaginamos ou sonhamos que um dia íamos viver. A nuvem está se movendo para uma colheita sem precedente, para milhares e milhares de pessoas que vão se entregar a Jesus. A nuvem está se movendo debaixo de atos proféticos e apostólicos, aonde curaremos no nome do Senhor, aonde mortos vão ser ressuscitados. A nuvem está se levantando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu gostaria que vocês fossem tão empolgados como eu sou empolgado. Eu gostaria que você se entendesse essa palavra, e se seu coração está nisso, eu gostaria que você pudesse reagir em concordância com isso. Você está entendendo isso? Agora não faça porque eu estou te pedindo para fazer, mas faça porque se isso é uma verdade no teu coração. Então a nuvem hoje está se levantando. Durante 10 anos que nós estivemos aqui, andamos debaixo de uma nuvem de conserto e de acerto. Andamos debaixo de uma nuvem de de quebrar paradigmas, de trazer visão, de trazer entendimento a respeito do coração de Deus. Nesses 10 anos erramos muito. Desses 10 anos acertamos também. Aliás, isso faz parte de todo o ciclo de vida. Errar é humano. Agora, continuar no erro é burrice. Então, nós aprendemos porque tentamos e levantamos porque caímos. Agora, eu não posso ficar caído. Eu preciso me levantar e olhar para o autor e consumador da minha fé e saber que eu estou indo para um lugar firme. Durante 10 anos, muita gente aqui esteve, muita gente passou, muita gente deixou de andar, muita gente parou, mas durante 10 anos Deus foi acrescentando vidas. E agora que nós estamos para viver o ciclo de mais 10 anos de uma nuvem que se move, eu ainda conhecerei pessoas que eu não vi. Eu ainda saberei nome de pessoas que eu ainda não escutei. Eu ainda vou abraçar famílias que eu não abracei. Eu ainda vou chorar com almas que eu ainda não chorei. Eu ainda vou celebrar com almas que eu ainda não celebrei. Porque nós estamos indo para um tempo de uma farta colheita. Nós estamos indo para um lugar de estender os nossos limites, de romper os nossos limites. Nós estamos indo para viver um tempo sobrenatural. O meu desejo do meu coração é que eu possa ir para lá, junto com cada um de vocês. Eu gostaria que todos vocês nos seguissem para o lugar que Deus está nos levando. Tomara que Deus nos permita alcançar algo junto com você. Esse é o desejo do meu coração. Olha para o seu irmão e fala assim: tomara que você também esteja comigo nisso. Tomara que você também venha caminhar comigo nisso. Uau, isso me empolga, isso me deixa extremamente empolgado. Essa semana já sentei com algumas lideranças. Essa semana já entendi que nós temos que alinhar algumas coisas. Eu já entendi que nós erramos sobre algumas coisas, mas nós entendemos que agora nós precisamos ainda mais apertar o cinto, alinhar aquilo que desalinhou, para que a gente possa viver de verdade aquilo que Deus tem sonhado para que eu e você vivêssemos. Quantos vocês estão a fim de viver um futuro glorioso, grandioso? Aleluia. Então, mas aonde que está a palavra? Então, isso tudo foi agora, no meu momento particular com o Pai. Eu estou liberando isso agora para você. Mas o poder da semente, ele vem algo que eu quero compartilhar com vocês, algo incrível. Mas muito incrível que nós estamos vivendo. E eu me recordei de um tempo, não sei se foi nós, Érica, que liberamos uma palavra do ano de abundância. Foi nós. No início desse ano nós falamos que nós estaremos para viver o ano da abundância. E eu me lembro do pastor Daniel, que esteve aqui. Ele também ministrou que nós viveríamos 10 anos em um. É interessante porque andar com Jesus é um aprendizado. Eu tenho dito a vocês, eu não sei tudo.
Eu não sou o Senhor da verdade. Com isso eu quero dizer a você que eu também erro como você erra. Também com isso eu quero dizer a você que eu sou tão vulnerável como você também é vulnerável. Eu sou igualzinho você, de carne e osso. Amém? Glória a Deus. Eu posso ser mais bonito do que você, mas eu sou igualzinho você, de carne e osso. Olha para o seu irmão e fala assim: o pastor é igualzinho você. E nós, falando eu e Érica, a gente conversando, a nossa vida é uma vida boa. Pensa em um homem, uma mulher, em filhos que vivem uma vida boa. Nós vivemos uma vida muito boa. Eu tenho uma boa esposa, eu tenho um bom filho, uma boa filha, eu tenho uma boa igreja, eu tenho vocês. Pensa alguém que assim está feliz. Eu estou tão feliz que hoje eu sinto vários aromas, cheiros campeões. Eu sou tão feliz que eu estou vivendo debaixo da dupla honra. O cheiro é bom demais. Sentir cheiro é uma coisa particular. Só quem sabe está ligado, entende esse cheiro. Mas enquanto os narizes entupidos, um dia quem sabe Deus vai dar a ele o cheiro da América, o cheiro do Brasil e quem sabe o cheiro do mundo. Isso é profético. Isso é profético. Mas voltando aqui, eu não poderia deixar de tirar um sarro. Me desculpe, volto agora e fico centrado. Amém. Glória a Deus. Então veja, diante dessas expectativas todas, a gente vive um tempo muito bom. Mas tem uma área na minha vida em particular, é que eu preciso aprender um pouco mais com Deus, que é uma área onde eu estou, em detrimento a tantas outras, em um processo contínuo de aprendizado. Eu nunca fui, nem eu e Érica fomos pessoas ambiciosas para ter coisas. Tanto é verdade que nós até hoje não temos uma casa. E a gente não está muito preocupado se tem ou não tem. Apesar de que, a partir do próximo ano, nós vamos comprar nossa casa em nome de Jesus. Mas eu já poderia ter comprado uma casa. Mas eu nunca parei para me pensar assim, eu morando numa casa. Eu sempre pensei assim, eu ganhando alma para Jesus. Eu nunca consegui pensar e articular alguma coisa pessoal, minha. E com isso, uma das áreas da nossa história, que é um processo de aprendizado em nós, é a área das finanças. Não estou devendo ninguém, graças a Deus, meu nome não está sujo em nenhum lugar, sou íntegro em comprar e pagar, mas nunca teve uma abundância de sobrar. A gente, se você me perguntasse assim, pastor, quanto você tem na poupança? Eu acho que deve ter lá R$ 3,25, antes da bênção que eu vou te contar. Então veja, diante disso, esse é o nosso coração, sempre foi assim. E é verdade quando eu digo para vocês, quando eu sento com meu filho e falo com ele assim, filhão, eu não estou interessado se você vai ter muito ou pouco dinheiro. Você foi gerado para ganhar uma geração para Jesus. E é sincero isso, eu não estou criando Pedro e Sofia para serem ricos. Não que, poxa, se eles forem ricos, que maravilha será. Ou, eu vou gostar. Pensa, se eles estiverem morando na França, Torre Eiffel vai ser meu cartão postal. Vai ser legal. Lógico, o Pedro pagando tudo para que eu possa ir para a torre. E aí, eu vou fazer a torre de vigia na Torre Eiffel. Olha que coisa legal. Eu não tenho problema com isso. Mas nunca foi o centro do meu coração e nem do coração da minha esposa. Mas nós fizemos um suspiro. Nós suspiramos algumas coisas nesse ano para Deus. E no que aquilo que nós suspiramos, eu suspirei trocar meu carro. Eu suspirei comprar uma casa. E eu suspirei poder agora ter um dinheiro sobrando na minha conta. Eu fiz suspirei para o Senhor essas coisas. Disse para Deus essas coisas. E ao dizer essas coisas, e suspiramos uma viagem para Israel. Aliás, Deus é incrível. Quando Deus quer te levar a alguns lugares, Ele leva.
Eu me lembro que aqui, a pastora Thaís, um dos eventos que nós fizemos, ela pegou, olhou para a gente e falou assim: Érica, Edu, vocês vão para Israel. Eu falei assim: amém, glória a Deus, papai. Que dia, que horas, que momento? Vocês vão para Israel. E na nossa conferência Alcance, eu não sei se vocês perceberam, mas o Mahatma aqui também, ele falou assim: vocês vão para a Europa. Eu falei assim: uau, esse negócio está ficando bom. Mas eu fiz um suspiro para Deus, e nas minhas orações, o meu suspiro era: Pai, eu quero ver e conhecer o mover do Senhor no mundo. Eu gostaria de poder observar o mundo sobre tudo aquilo que você está fazendo nele. Pai, eu quero isso. Eu quero viajar, não simplesmente para fazer turismo, mas eu quero viajar para ver o que o Senhor está fazendo nesse globo terrestre. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo na Europa. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo na África. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo no Japão. E eu quero poder ser participante desse mover seu, Pai. Eu quero ir para as nações. Alguns dos meus suspiros. Pois então, e aí Deus, Ele falou algumas coisas comigo. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção, se você depois quiser entender melhor sobre o que eu vou falar, não vou falar, especificar isso para você, pode ser que eu faça isso em um segundo momento. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe a importância de uma semente. E eu quero destacar 3 sementes que a Bíblia fala sobre ela, e que todo homem e toda mulher de Deus deveria ser praticante dessas 3 sementes. Existe uma semente que é chamada semente do dízimo, que é a semente da fidelidade, a 10ª parte, que nós recebemos, separamos e damos ao Senhor. Isso é a semente da sua fidelidade. Existe uma outra semente, que é a semente da gratidão, que é a oferta, e ela é voluntária, ela não é algo forçado a você. A oferta é uma semente de um coração agradecido. Então esse coração se manifesta em semente através de doações. E existe uma outra semente, que é a semente da primícias. Espera lá, mas primícia não é o dízimo? Não, primícia é a diferença de dízimo. Primícia é a semente da honra. E todas as vezes que nós liberamos a semente da primícia, então Deus nos dá a prosperidade da honra. Então nós temos 3 tipos de semente, biblicamente falando. Eu não vou entrar nesses detalhes com você. Tem um livro que chama Cadê a Vaca Gorda? O livro do pastor Arão Xavier. Se você quer mergulhar um pouquinho mais sobre isso, vai lá. Se você entrar em orvalho.com, pega lá o estudo sobre primícias do pastor Luciano Subirá. É bacana você dar uma lida lá, você vai entender melhor essas coisas, tá bom? 2 que eu lembro aqui por agora. Eu estava liberando a semente do dízimo, e eu estava liberando também, de uma certa forma, a semente da oferta. E eu também estava, durante um período, liberando a minha semente da honra, da minha primícia. Mas a minha vida financeira, eu disse a vocês, ela começou a não funcionar de acordo como eu gostaria. Então, eu já estava entrando no meu cheque especial. Eu orando a Deus e falava com Deus e dizia a Deus assim: Pai, eu sei que o Senhor pode pagar essas coisas, porque uma palavra que me liberou é a palavra para entender que eu sou um filho. E é uma palavra que, quando a gente entende o favor de Deus, então, querido, ainda que eu erre em algo, Deus não me pune por causa do erro. Deus mesmo assim quer me abençoar. E eu fiz a atitude de um filho que faz com o pai. Então eu fui para o pai, eu e Érica, e nós falamos com o nosso pai: Pai, olha, eu sei que eu estou falho nessa área, eu sei que eu tenho errado nessa área, mas eu quero vencer nessa área. Então me ensina, Senhor Deus, a andar de maneira em que essa área seja uma área redimida na minha vida, na vida da minha família. E constantemente essa foi a minha oração, a oração de Érica. Então de repente eu ouvi Deus falar comigo assim: libera as suas sementes. E quando eu lhe disse libera as suas sementes, eu estava liberando a semente de dízimo, estava liberando acanhadamente a semente da oferta, e deixei de liberar a semente da primícia. E aí Deus falou assim: libera as suas sementes. Eu comecei a primiciar
Aquele que eu primicio, a quem eu dou honra sobre a minha vida, eu comecei a primiciar sobre ele. E comecei a dar oferta, e Deus gerou no meu coração, veja, eu estou um cheque especial. E Deus disse assim para mim: você vai semear R$1.000 na vida de uma pessoa. E eu falei: Pai, mas eu estou endividado. Como eu posso semear 1.000 se eu preciso mais de 1.000? Falei com Érica, acabei de orar, falei com Érica e disse assim: Érica, Deus falou isso comigo. E ela: amém, eu estou de acordo. Semeamos e começamos a semear, e não foi algo assim rápido. A mudança não veio na hora que eu liberei a primícia, e a mudança não veio também na hora que eu liberei a oferta de 1.000. Passaram-se alguns meses, e de repente, na mesa, conversando com um homem de Deus, a quem Deus me colocou para ser um semeador na minha vida, mas nesses dias, Deus me fez lembrar algo. Veja, eu tenho um homem que é um amigo meu, nós somos criados desde a infância, fizemos muitas coisas erradas, somos pastores. Este homem, ele me impacta com o coração abnegado dele. É um homem que nunca teve dificuldade de semear na vida de ninguém, e semeia com abundância na vida de muita gente. Eu sou apenas mais uma pessoa a quem ele semeou. E conversando com ele, eu suspirei, ele me contando a história que ele havia adquirido um carro. Eu me alegrei com ele, um carro, aliás, que carro é aquele lindo? SW4 completo, lindão. E eu suspirei, eu falei: opa, eu também gostaria de ter um carro automático, e eu gostaria muito disso, quem sabe ano que vem eu consiga trocar meu carro. E Deus me tocou o coração, e aliás, ele me deu o carro. Ele não me deu o carro 100%, o carro que eu estou hoje, mas ele me deu 80% desse carro. Então hoje eu estou com um carro muito legal, muito bacana. O carro tem um monte de botão, o carro acende o farol sozinho, dá um pingo de chuva, já liga lá o negócio dele. Rapaz, o carro é lindo. A Sofia entra no carro, o meu carro tem teto solar, e toda hora ela quer que eu abra o teto solar. O carro parece carro de brinquedo. Esses dias eu peguei o Pedro e falei: Pedro, dirige esse carro. Ele: ô pai, eu falei assim: rapaz, esse carro aqui é carro de brinquedo, você não precisa passar marcha, você só tem que acelerar esse carro e virar volante. Ô cara, isso aí é aqueles carrinhos que criança brinca quando vai no shopping, que pega aquele e deixa andar. É aquilo, acelera aqui e vai virando ali. E aí, o pai me surpreendeu com um carrão desse. Mas esses dias, o Senhor me fez lembrar uma outra coisa. Ele me fez lembrar que para esse mesmo homem, que é um abençoador nas coisas materiais, eu sou para ele um abençoador nas coisas espirituais. E da mesma forma como ele estava no momento mais difícil da vida, que eu e Érica semeamos na vida dele uma palavra, e que somos o discipulador dele. E aí o Senhor começou a me fazer um entendimento, e eu falei assim: uau, isso é verdade, porque a bênção não veio de nada, mas ela é fruto de uma semeadura que eu fiz. Eu semeio na vida espiritual, e Deus, cabe a Ele, se Ele que faz isso, me semeia na vida material. Ganhamos 2 passagens para Israel em 2021. Eu vou para Jerusalém. Ganhamos uma oferta, uma primícia gorda de discípulos nossos que vieram e falaram assim: Deus me mandou entregar isso aqui. Eu só sei que eu estou ganhando um monte de coisa. E aí eu falei assim: Érica, o tempo da abundância chegou o tempo da abundância. Eu não estava esperando nada disso, e chegou o tempo da abundância. E eu compartilho um testemunho com vocês. Veja, esse carro deve ser o 3º ou 4º carro que eu ganho. Eu não sou de falar dessas coisas, porque eu não quero que você seja movido pelas coisas. Eu posso dizer tantas outras coisas que Deus nos surpreendeu, desde coisas simples. Mas eu não escolho ficar dando esses testemunhos
como que talvez querendo aparecer para vocês. Porque se eu estou sendo abençoado é que Deus está comigo. Ele está comigo, independente se você acredita que Ele está ou não. Mas eu entendo em Deus um momento para semear algo no coração de vocês. E eu quero semear uma palavra forte agora com vocês. Vocês querem ouvir? Querem ou não querem? De verdade, vocês querem ouvir? Essa é uma palavra que eu tenho aprendido. Essa é uma palavra que eu tenho exercitado. Então essa é uma palavra que eu posso me colocar diante de vocês como testemunho disso que eu estou vivendo. Então aperte o cinto, por favor. O primeiro texto, segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 15, vai dizer assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O destaque: Deus dá semente a quem semeia e dá pão para quem semeia. Fala comigo assim: Deus é que dá a semente e o pão. Mas a semente e o pão são dados para quem? Para quem é semeador. Quando a gente fala de sementes e a gente fala de fruto, talvez possa vir na sua cabeça assim: então se a pessoa é rica, ela é não semeadora, né? Também nessa lógica, se ela é rica é porque ela é semeadora. Mas geralmente a gente pensa assim: a pessoa rica, ela é abençoada. Pessoa rica, aí eu quero trabalhar com duas mentalidades, tá? Rico é diferente de próspero. Primeiro fundamento que eu quero que você entenda: Deus não quer fazer você rico, Deus quer fazer você próspero. Há uma diferença sutil entre ter riqueza e ser próspero. Nem sempre o rico é abençoador. As maiores ofertas são dadas por quem não tem recurso. Em todas as igrejas, ou na maioria das igrejas, você vai procurar lá, procura o tesoureiro e pergunta assim: quem é o maior abençoador dessa igreja? Geralmente, estou dizendo que isso é regra, mas 90% é de gente pobre. E só 10 ou 5%, não é isso? É de gente que tem recurso. Nem sempre o rico é abençoador, porque ser rico não é ser próspero. Guarda isso no seu coração, você vai entender melhor isso. Duas mentalidades, fala comigo assim: duas mentalidades. Uma mentalidade da pobreza e a mentalidade da prosperidade. Eu vou brincar com vocês. Qual ala quer ser a mentalidade A e qual área aqui da igreja quer ser a mentalidade B? Quem quer ser a mentalidade A? Levanta a mão, sim. Então, todos vocês desse banco é a mentalidade da pobreza. Você que escolheu o A, ué. Vai todo mundo na sua. E todo mundo desse lado de cá é a mentalidade da prosperidade. Tá bom? Amém? Qualquer coisa vocês já acertam aqui com a Maristela, tá bom? Veja só, mas é só para a gente brincar com vocês, tá? 5 pontos de divergência de mentalidades. A mentalidade da pobreza pensa para hoje. A mentalidade da pobreza só pensa para hoje. Como assim? Você já viu o pobre comendo? Como é que o pobre come? Pensa o pobre comendo agora, diante de uma mesa farta de muita comida. O que o pobre faz? Ele come. Ele faz um prato desse tamanho, come. Depois ele pega a roupa dele assim, vai aparecer minha barriga aqui. Ele pega a roupa dele assim, faz assim, e bota um monte de comida dentro da carro. Bota doce no banco de carro. E já vem com um pote e fala assim: posso levar um pouco para minha casa? O pobre é assim. Porque o pobre só pensa no hoje. E o pobre, quando vê a oportunidade de comer, ele quer comer até morrer. Ele não pensa no dia da manhã.
Ele nem pensa se o outro que está atrás dele está com fome, basta ele comer. A mentalidade do próspero é a mentalidade de quem está deixando legado. Então o homem e a mulher próspera é aquele e aquela que ele tem as ações, mas ele vai deixar uma história de legado. Então é alguém que está indo para o futuro. Ele não pensa só no hoje, ou melhor, ele está pensando lá na frente, e ele está levando o hoje dele a se alinhar com o futuro que ele já viu. O primeiro ponto, qual mentalidade você tem? De pobre ou mentalidade da prosperidade? Segundo ponto, a mentalidade da pobreza vê em cada oportunidade um problema. Você nunca vai ver alguém com mentalidade pobre achando que Deus pode mudar a vida dele. Ele sempre acredita, o que vai mudar a vida dele é ganhar na loteria. Então a mentalidade do pobre, ele é assim, ele fala assim, vou fazer uma fezinha, e Deus vai me abençoar, eu vou ficar rico, eles vão ver agora. A mentalidade da pobreza é uma mentalidade que a gente acha que não tem mais jeito para a gente. A mentalidade da pobreza é a mentalidade de quem está sobrevivendo e não vivendo mais. Mas a mentalidade da prosperidade é a mentalidade em quem vê em cada problema uma oportunidade de vitória. Tá vendo? Acho que vocês estão tudo com problema com mentalidade de pobreza, hein? A mentalidade da prosperidade vê nos problemas uma oportunidade de vitória. Pensa agora duas pessoas, mentalidade de pobreza, mentalidade de riqueza. Tem um problema aqui agora. Vamos lá, 12 espias, 10 com mentalidade de pobreza. Eles pegaram um cacho de abundância, eles viram que a terra era boa e próspera, mas a mentalidade de pobreza deles é: nós não vamos conseguir. Nós vamos ganhar uma cidade. A mentalidade de pobreza fala assim: o pastor é empolgadinho. Duvido. A mentalidade da prosperidade, ela é simplesmente o seguinte: eu creio, e eu vou fazer dos problemas uma oportunidade da minha vitória. Agora eu não vou agir com a minha sabedoria, eu vou agir com a sabedoria de Deus. Terceiro ponto, a mentalidade da pobreza teme o futuro, tem medo do futuro. O pobre tem medo do futuro. Ele deixou de sonhar. Ele não sonha mais. Mas a mentalidade da prosperidade, ela constrói história. Ela constrói o futuro. A mente próspera constrói o futuro. Quinto ponto, a mentalidade da pobreza pergunta assim: o que você vai fazer por mim? E a mentalidade da prosperidade pergunta assim, ou diz assim: em quem vale a pena eu investir? A mentalidade da pobreza faz com que as pessoas se achem inaptas, incapazes de mudar uma história. Então elas são sempre pedintes, são sempre pedindo algo para alguém. Próspero não, próspero sabe quem é. E o próspero está falando assim: quem eu vou investir? A quem eu vou dar meu coração e minha vida agora? 5 pontos, 5 diferenças. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual mentalidade você tem, a A ou a B? A ou B? Pobreza ou prosperidade? Eu não estou te dizendo que você é pobre, estou falando a mentalidade. Você pode ter gente rica com a mentalidade de pobreza, você pode ter gente pobre com a mentalidade de prosperidade. Estou falando de mentalidade, tudo bem? Diferença entre rico e próspero, segura aí. As pessoas ricas, elas criam as suas identidades a partir das coisas que elas possuem. Então ela quer se afirmar, ser alguém por aquilo que ela possui. Está entendendo isso? O rico, quando ele tem muita coisa, ele fala: eu sou poderoso, eu sou importante, porque ele se baseia por aquilo que ele tem. Agora, a mentalidade do próspero ou a pessoa próspera, a identidade dele não está nas coisas que ele possui, mas em quem ele é.
ele sabe quem ele é. E isso basta para ele. Por isso ele é próspero. Por isso ele aprende a estar contente em toda e qualquer situação que ele venha viver. Segundo ponto, pessoas ricas trabalham para ter dinheiro, enquanto o dinheiro das pessoas prósperas trabalham para elas. A pessoa rica trabalha para ter dinheiro. As pessoas prósperas, o dinheiro trabalha para elas. Terceiro ponto, pessoas ricas pensam em seus bens. Os prósperos no legado, no que eu estou deixando para as gerações. Quarto ponto, pessoas ricas pensam nas coisas que podem comprar. As prósperas pensam no legado que estão deixando. Pessoas ricas pisam nas outras para chegarem ao sucesso. As prósperas medem o seu sucesso pelas pessoas que ajudam a avançar e a crescer. Então nós temos 5 diferenças entre rico e próspero. Então aqui eu já acredito que você já entendeu uma coisa. Quando eu falo de prosperidade, não falo de riqueza. Quando eu falo de uma mentalidade, eu estou te trazendo o entendimento da mentalidade da nobreza do reino, porque o reino é feito por pessoas prósperas. Veja, pega todas as pessoas da Bíblia e você percebe que todas elas prosperam. Todas elas prosperam. Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas tinha gente que financiava ele. Tinha uma comitiva que andava com ele. Tinha pessoas que investiam na vida dele. Só que ele não fez e acumulou tesouro na terra. Ele acumulou tesouro no céu. Mas Jesus, quando ele entrava no lugar e tinha que pagar um hotel, ele fechava o hotel, porque ficava ele, 12 e mais uma renca de gente que andava com ele. As vestes de Jesus, algumas pessoas vão dizer que as vestes de Jesus não eram vestes quem veste mendigos, porque as suas vestes foram disputadas pelos guardas quando ele morreu. E quando nós temos as vestes ela diz quem a pessoa é. É diferente de hoje. Hoje qualquer pé rapado anda com roupa de grife. Naquela época não. Então veja. Então vamos lá. Depois eu posso dar um estudo para vocês a respeito disso. Não estou pregando teologia da prosperidade também não. Eu estou pregando uma consciência de pessoas prósperas. E você vai entender onde eu vou chegar aqui, porque tem tudo a ver com a conquista de 10 anos. Vamos lá. Um dos grandes segredos mais bem guardados da prosperidade é a generosidade. Fala comigo assim, generosidade. Meu Deus. Veja, toda prosperidade começa com o verbo dar. Fala comigo, toda prosperidade começa pelo verbo dar. Uau, fala assim, uau. Isso é bom. Então veja, todos nós no mundo inteiro temos o potencial de sermos prósperos. Todos nós no mundo inteiro temos o potencial de sermos prósperos, porque todos nós podemos dar. Dar o quê, pastor? E não é apenas dinheiro. Você tem habilidade, dá a sua habilidade. Você tem atenção, dá a sua atenção. Você tem tempo, dá tempo. O que você tem de precioso? Libera na vida de alguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Eu não estou dizendo que você dá dinheiro. Eu estou dizendo que você pode dar a você mesmo. Eu estou dizendo que você pode ofertar o seu tempo. Eu estou dizendo que você pode ofertar o seu talento. Veja um homem próspero. Vamos pensar no dentista próspero. O dentista rico, ele quer apenas ganhar dinheiro no ofício da odontologia. Mas o dentista próspero, ele vai abençoar aqueles que não têm condição de pagar um tratamento dentário. Então possivelmente esse dentista próspero, ele vai abrir uma clínica que atende as pessoas, não apenas para tratar os seus dentes, porque tratar dente é a isca para ganhar o coração, mas quando a pessoa entrar lá naquela cadeira, e quando ele ficar com aquele motorzinho, e o camarada regalar o olho, ele vai falar o seguinte: como está a sua vida? Ele fala: minha vida está uma desgraça,
Então ele para o atendimento por alguns instantes e ele começa a ministrar o tesouro que é Jesus, e ele começa a falar de Jesus. Então de repente aquele homem aceita Jesus e dá aquele sorriso sem dente nenhum, mas ele está feliz, porque Jesus é a sua felicidade, não é porque ele tem dente, mas Deus é tão abençoador, que ele escolheu um dentista próspero, para enriquecer de alegria o coração de quem não tem alegria. E porque ele é tão próspero, ele vai dar dentadura, rote, vai fazer implante, vai fazer coisas e vai levantar a autoestima de algumas pessoas, porque ele entendeu que ele não é um acumulador de riqueza da terra, mas ele entendeu que ele é um enriquecedor das riquezas do céu na terra do coração humano. Isso revoluciona o mundo, porque quando você, empresário, começa a entender essas coisas, e você começa a ministrar na vida das pessoas, você é próspero, e pela sua prosperidade a cidade prospera. Então 10 anos eu vejo uma história de uma igreja, ou melhor, de uma cidade que prosperou em generosidade, porque começou com você, porque você entendeu que o negócio não é ser rico, é ser próspero, que você entendeu que tudo que você tem é para abençoar a vida de alguém. Uau! Então me dá o entusiasmo de olhar 10 anos à frente e olhar que você está marcando a vida de uma cidade, porque você não é rico, mas você é próspero para a glória do Senhor. Você entendeu isso? Está com dor de barriga ainda? Parece que estou com uma comunidade vascaíno. Poxa, vamos, se alegra. Escute isso. Perceba você 10 anos à frente. Meu irmão, perceba você aprendendo a gastronomia. E agora, aquele rapaz que veio aqui, discípulo do Tom Sampaio, ele é próspero. Eu vou te contar a história dele. O nome dele? O Augusto. Sentando para conversar com o Augusto. O Augusto, ele tem 3 barbearias top em Curitiba. Ele mostrou a foto das barbearias. Pensa num lugar top, é a barbearia desse cara. As 3 melhores barbearias de Curitiba são dele. Esse menino começou cortando o cabelo na cozinha da sua casa. Teve um evento de moto da cidade, e ele foi lá servir as pessoas, cortar de graça, e começou a cortar o cabelo dos motoqueiros. Eu não sei se motoqueiro quer corta cabelo, né? Mas ele fez alguma coisa lá, né? Ou cortou a barba, fez a barba. Mas ele começou a servir no meio daquele povo. Estava aprendendo, começou a servir. Aí os caras falaram com ele assim: carinha, você corta bem, onde que é seu salão? Aí ele disse assim: não tem nenhum salão. Ah, mas você nunca pensou em abrir um salão? Eu penso nisso. Foi aí que ele começou a cortar na cozinha da sua casa. Hoje ele é dono, proprietário das 3 melhores barbearias de Curitiba. Aí ele disse para mim o seguinte: pastor, a minha barbearia é uma isca. Eu falei assim: como assim barbearia é uma isca? Ele falou assim: já perdi a conta de tantas pessoas que chegaram na minha barbearia, que foram salvas, curadas e restauradas. Mas ele me impactou, que ele disse o seguinte: a minha equipe é formada por pessoas que nada eram. Foram pessoas que são meus discípulos, que eu ganhei para Jesus, e ensinei a eles o ofício. E mais do que ensiná-los a cortar um cabelo e fazer uma barba, eles estão alinhados no objetivo de ganhar uma alma para Jesus. Então, as 3 melhores barbearias de Curitiba são uma agência missionária, onde o propósito não é ser rico. Ah, mas ele está rico, pastor? Não, ele está próspero, porque tudo que ele recebe, ele está dando. E sempre quando ele age com prosperidade, Deus dá mais semente para ele. Escutou? Sempre quando ele age com mais prosperidade, Deus dá mais o quê? Semente para ele. Nessas bênçãos todas dessas que eu te disse, eu estou com uma poupança recheada agora. Eu tinha R$3,25 até um tempo atrás. Hoje eu tenho, curioso, eu tenho uma poupança. Tá gostoso de ver.
Está com cheiro bom minha poupança. Então veja, mudou. Eu ganhei semente. Agora, se eu tenho mais semente guardada, o que eu tenho que fazer? Semear mais, ok? Semearam na minha vida também o conserto do meu carro. Até o Ford meu lá, até aquele meu carrinho que eu tinha, que hoje está com verbinho, eu recebi uma oferta. O irmão chegou para mim e falou assim: eu vou arrumar esse carro para você. Meu Deus, é tanta bênção que eu estou ficando perdido aqui. Veja, essa foi uma semente de honra que a pessoa me deu. Veja lá. Agora vem cá. Olha o que o Salmo 126 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Fala comigo assim: quem semeia chorando vai colher com júbilo. O que faz uma pessoa semear chorando? Como você imagina alguém que está semeando, mas está chorando? Quem semeia chorando está feliz? Quem semeia chorando tem esperança? Imagina você uma pessoa semeando e chorando. Ele está saindo para semear e está chorando. Ele está com semente na mão. Então ele está com a semente na mão, ele está semeando. Por que alguém chora quando semeia? Por quê? Porque ele não quer dar? Pode ser porque ele não quer dar. E pode ser porque ele não tem o que semear. Lembra quando Deus falou comigo que semeia 1000? Eu não tinha. Mas eu semeei chorando. Eu fiz o seguinte: se Ele mandou semear, eu vou semear. Lembra? Então, porque a pessoa semeia chorando, é que talvez ela tem pouca semente. É como aquela viúva de Sarepta. Ela só tinha um bocadinho de farinha para fazer um pão. Para quem? Para ela e para o filho. Aí o profeta chega e fala assim: faz o bolo é para mim. E a viúva fala assim: viúva, o provedor da casa dela não vive mais. Aquele que trazia comida para dentro da casa não existe mais. Ela está vivendo com a sobra deste homem que levava um pouquinho de comida para dentro da casa. Está acabando o recurso da casa daquela mulher. Aquela mulher não tem esperança. Aquela mulher está contando os dias. Ela está falando o seguinte: eu não sei o que vai ser de mim. Talvez ela está suspirando para Deus. E talvez ela suspirou para Deus e disse assim: Deus, faz algo por mim. Deus fez. Deus botou um profeta na vida dela. E quando o profeta olhou para a vida daquela mulher, ele falou assim: semeia na minha vida. Meu irmão, talvez o que aquela mulher queria ouvir era tudo menos alguém pedir a ela para semear tudo na vida dele. Porque talvez ela estava pensando que Deus ia vir com a provisão de outra maneira. Mas naquele exato momento Deus disse assim, Deus colocou o profeta e disse assim: semeia na minha terra, porque a minha terra é fértil. O Tom Sampaio nos ensinou isso aqui. O Tom Sampaio, ousadamente, ele disse assim: você pode semear na minha terra, porque a minha terra é próspera, pode trazer semente. E eu quero dizer a você: a minha terra é próspera, essa terra é próspera, este lugar é próspero, porque este lugar é um manancial de águas para quem está sedento. Então o profeta olhou no olho daquela mulher e falou com ela assim: pode semear, semeia na minha vida. Chorando, ela semeia. E aí ele fala, e depois vem um que com ela lá? O que acontece com ela? Ela semeou chorando, e vê o que depois? O júbilo. Uau, fala comigo, uau! Prosperidade, fala assim, uau! Se alegre, fala uau! Vem prosperidade. Ela foi entesourada com riqueza. E ela só não foi mais próspera porque a sua fé botou o limite da prosperidade que Deus colocava na vida dela. Porque a prosperidade dela foi na medida da proporção dos vasos que se chegavam para ser cheios. Deixa eu dizer uma riqueza do vaso. Eu disse a você que nós vamos viver 10 anos de ganhar cidades e nações. Se você crê,
apresenta os seus vasos. Se você acredita, coloca os seus vasos, para que você possa ser esse ganhador de cidades e nações. Você entendeu isso? Acho que você não entendeu. Cara, eu tenho muita coisa para falar com você ainda. Eu estou empolgado. Vocês estão vendo isso? Vocês querem que eu pare? Vocês querem que eu faça o segundo tempo depois? Eu posso fazer um segundo tempo terça-feira agora. Vocês querem que eu pare? Quem quer que eu pare? Vou fazer um concílio aqui, está amarrado, né? Levanta a mão. Quem quiser que eu pare, fala assim: para, pastor, pelo amor de Deus, quero ir embora. Não, posso vir então? Você me dá mais quanto tempo? Deixa eu ver. Eu tenho 15 minutos, vou acabar 9 horas, tá bom? Bom horário? Amém? Eu estou me disciplinando para encerrar entre 8h30 e 21 horas com vocês todos os domingos, tá bom? Então eu vou 15 minutos agora. Posso ir 15 minutos? Posso ou não posso? Tem anuência aqui? Os favoráveis querem dizer sim. Está amarrado esse negócio? Não. Amém? Então vamos lá. Então veja, a prosperidade, olha que coisa interessante. Então a moral do versículo é o seguinte: mesmo tendo poucas sementes, não podemos deixar de semear, pois quem não planta, quem não semeia, não vai colher na próxima estação. Se você quer colher, você precisa semear. Então vem cá, se você quer mudar o seu nível financeiro, vamos pegar esse exemplo. Você quer mudar o seu nível financeiro. Você quer mudar? Não há nenhum problema você mudar o seu nível financeiro. Quem quer mudar o seu nível financeiro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, de verdade, quem quer? Lá em cima, quem quer? Todo mundo quer. Você não quer não, Nilson? Então tá, ok, ele também quer. Vocês querem mudar o nível financeiro de vocês? Todo mundo quer mudar o nível financeiro, não quer? Se você não fosse crente, você ia fazer a simpatia da virada para poder ganhar dinheiro. Mas graças a Deus você é crente. Você usar amarelo para chamar riqueza, né? Mas graças a Deus você é crente. Agora veja, se eu quero colher na parte financeira, onde que eu tenho que semear? Bom, se eu quero colher na parte financeira, onde eu tenho que semear? Fala comigo. Na parte financeira. Porque há um princípio bíblico. Deus dá segundo a sua semente. O recurso que nós recebemos está na proporção da semente que nós semeamos. A quem se dá honra, honra recebe. Se você quer ser honrado, trate as pessoas com honra. Semeia honra e você vai ser honrado. Se você quer ser um bom líder e que as pessoas elas começam a andar com você, influenciando as gerações, semeia amor no coração das pessoas. Semeia significância à vida das pessoas. Olhem para as pessoas com o olhar de Deus e pare de olhar com o seu olhar. Semeia o coração de Deus nas pessoas. E as pessoas vão ter você como uma referência. Elas terão você como uma liderança referencial. E elas darão a você o coração para que você possa pastoreá-las. Agora, se você quer colher na sua vida financeira, semeia nas finanças. Amém? Se você quer semear, então, na vida financeira, semeia financeiramente. Quando, pastor? Agora. Mas eu não tenho. Semeia. Mas é na sua necessidade que você semeia. Porque na minha necessidade, quando eu semeio a fé, através da finança, eu vou colher na finança da minha vida. Aí vem o diabo, colocando na sua mente, que você não deve ser dizimista, ofertante, e nem primiciar na vida de alguém. Sabe por que ele bota essas coisinhas na sua cachola? Porque ele não quer que você seja próspero. Porque ele não quer que você experimente um Deus de prosperidade. Porque ele quer te escravizar numa mente de pobreza. Por isso
que muitos têm e ao mesmo tempo não têm, porque é um saquetel furado. Por isso que alguns ficam ricos e não prósperos, porque o rico é arrogante, o próspero é simples e humilde. Jamais meça a prosperidade de alguém se ele é rico ou se ele é próspero, se ele é pobre. Não é esse termo bíblico. Então você quer começar a mudar? Semeia na sua necessidade. Dê a melhor semente. Alinhe o teu coração. Vamos caminhar um pouco mais. Amém? Está comigo ainda? Amém? A prosperidade, então, não é determinada por aquilo que eu tenho, mas a prosperidade, ela é determinada e baseada por aquilo que eu dou. É aquilo que eu dou. Deus é próspero, por isso Deus deu. Deus entrega. Amém? Deus criou as coisas segundo as suas espécies. O que isso quer dizer? Nós colhemos segundo o que nós plantamos. Esse é o princípio. Por exemplo, se eu plantar uma macieira, eu vou colher o quê? Maçã. Se eu quiser comer maçã e plantar uma mangueira, eu vou comer maçã? Eu vou comer o quê? Manga. Porque a semente que gera manga não gera maçã. Então, se você quer comer maçã, plante uma macieira. Se você quer comer manga, plante uma mangueira. Se você quer colher em qualquer área da sua vida, se você quer colher respeito, plante respeito. Ok? Eu quero ser um homem honrado, então plante e honra alguém. Veja, aqueles 3 valentes plantaram honra em quem honrou. Quando Davi recebe os 400 atribulados, amargurados, endividados, Davi não olhou para eles com o olhar de quem apenas via amargurado, endividado e atribulado. Davi trabalhou com eles uma visão de Deus. E quando alguém sai de uma condição de endividado, amargurado, em aperto, ele começa a honrar aquele que acreditou nele. Eu não te disse do homem que abençoou a minha vida? Eu estou semeando coisas espirituais, e por ele reconhecer essas coisas, ele me honra com as materiais. Veja, se você quer ser honrado, plante e honra. Honrar é destacar, honrar é colocar em evidência, honrar é colocar em primeiro lugar. E é interessante que a Bíblia fala: honrai o Senhor com os teus bens, com os teus tesouros. Porque a palavra fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E a única coisa que pode vencer essa raiz de todos os males é o amor a Deus. E eu amo a Deus quando eu honro Deus. E honrar Deus não é liberar sobre Deus querendo receber, não é negociata. Se você pensar assim: eu vou ganhar na loteria, e a loteria chama Banco Próspero do Céu, então agora eu vou depositar um monte de oferta, agora eu vou entregar a primícia, agora eu vou entregar o dízimo, e eu vou ter minha casa na praia. Irmão, tem uma meia verdade aqui. Tem uma meia verdade aqui. Você sempre colhe o que você planta, mas toda semente, para dar fruto, ela precisa cumprir o princípio da morte. Quando é que a semente morre? Quando aquilo que você entrega para alguém. Vem cá, Luiz, aos poucos isso aqui é muito importante para mim. Quando eu entrego aquilo que é mais precioso para mim, eu deixo morrer dentro de mim, e eu dou e semeio sem peso no meu coração. Ele morreu no meu coração para frutificar nesta vida. É o princípio, obrigado, é o princípio de Deus com Abraão. Deus, para levá-lo a anos sobremodo excelentes, pediu uma oferta a Abraão. E não foi
uma qualquer oferta. Deus, para levá-lo a conquistar, na nossa simbologia, 10 anos, pediu algo que custou demais para Abraão. Você sabe o que é? O seu único filho. Quando Deus está pedindo um único filho, o Isaac, Abraão, Deus está pedindo o coração de Abraão. Porque não daria para Abraão viver tudo que Deus planejou para que ele vivesse, se o coração de Abraão não fosse todo entregue nas mãos de Deus. Deus nunca quis o filho, porque quem dá o filho é Ele. Deus nunca quis o Isaac, Deus quis o coração de Abraão. Para eu ir terminando, tinha mais algumas coisas, mas vou terminar aqui. Eu estou te falando de 10 anos. Eu estou te falando da nuvem movendo. Eu estou te falando de territórios que pisaremos. Eu estou te falando de algo glorioso. Mas nós não vamos para este lugar de qualquer maneira. Nós não iremos viver dias incríveis de qualquer maneira. Nós não iremos viver dias sobrenaturais de qualquer maneira. Para viver esses dias sobrenaturais, a gente precisa aprender a sacrificar tudo aquilo que pode tirar de Deus o que Ele pediu a mim e você, que é o meu e o seu coração. Para alguns são riquezas, para outros são tempos, para outros são uma família. Para cada um é diferente. Mas para que eu possa viver algo incrível que Deus tem para mim e para você, eu e você precisamos entender que precisamos semear, porque há um poder na semente semeada no altar do Senhor. E se nós não estivermos dispostos a semear, nós vamos parar no meio do processo. Nós não vamos avançar mais. Porque em alguns momentos que Deus quer te levar mais além, o coração está preso na ganância do próprio coração, no desejo humano e leviano. Veja, seu coração nunca pode estar na riqueza. Deus abençoou o homem, fazendo esse homem o homem mais rico. E Ele disse que não existe ninguém na face da terra que teve tanto dinheiro, ou que tem tanto dinheiro como ele teve. Qual o nome desse homem? Qual o nome desse homem? Salomão. Bill Gates, parece que agora ele entrou novamente como o mais rico do mundo. Bill Gates não se aproxima da riqueza de Salomão. Fala comigo assim: uau, isso é forte, Brasil. Isso é muito forte. Agora vem cá. Como começou essa história com Salomão? Salomão vai ser rei. E Salomão suspira. O que Salomão suspirou? O que ele suspirou? Dá-me sabedoria. Salomão falou com Deus assim: Deus, é muito pesado o reinado, e eu não consigo reinar sobre o teu povo se eu não tiver a tua sabedoria. Eu não consigo guiar esse povo se eu não tiver a tua sabedoria. Salomão está dizendo para Deus assim: esse povo é seu, Deus, esse povo não é meu, e eu não posso guiá-los segundo o meu entendimento, tem que ser segundo o teu. A única coisa que eu te peço, dá-me sabedoria. O diálogo começou com quem deu um coração, mas Deus olhou para ele e se agradou do suspiro. E Deus disse para Salomão: por que não me pedistes riquezas alguma? Eu te darei riquezas.
coração de Salomão não estava na riqueza, estava em ser íntegro. Agora vem cá, e eu encerro aqui. Salomão, enquanto o coração dele era reto e íntegro para o Senhor, ele transportava a sabedoria de Deus às nações. Ele era um homem nobre, com a nobreza do Rei Deus Todo-Poderoso habitando nele. Aonde Salomão ia, nos seus primeiros estágios da sua vida, é como o tabernáculo que andava e a sabedoria o guiava. Deus o guiava. Riquezas foram se acumulando, destaques foram sendo postos, insígnias estavam sobre ele. Mas quando ele não teve a sua humanidade bem trabalhada, então aquele que era chamado para transportar a glória de Deus, por não alinhar a humanidade dele, ele faz algo que aborrece o coração de Deus. Ele já não mais honra a Deus, mas ele honra as suas mulheres, a quem lhe se apegou o coração. E para cada uma daquelas mulheres lhes construiu um templo pagão. Deixa eu explicar algo. O coração meu e seu, todo tempo, em toda estação, em todo momento, ele precisa ser realinhado e alinhado novamente ao coração de Deus. Todos nós podemos, por algum momento da nossa vida, desalinhar de um propósito do céu. Mas todos nós devemos, em todos os momentos, nos realinhar novamente. Porque a jornada não acabou. Porque ainda não se cumpriu em nós tudo que Deus tem para fazer cumprir. Porque você ainda não está vivendo tudo que Deus te chamou para você viver. Portanto, a oração de Abacuque, em tempo e fora de tempo, aviva a sua obra. Eu não sei se você hoje precisa realinhar o coração. Eu não sei se hoje você precisa de um reavivamento. Eu não sei se hoje você precisa trazer seu coração para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Irmãos, nós vamos viver dias espetaculares, mas eu tenho a plena convicção que para isso nós precisamos ajustar-nos. Eu quero, com todo carinho e amor, dizer a você: não seja rico, seja próspero, porque os prósperos vão entesourar a terra com sabedoria e glória. Irmão, não coma mais a sua semente. Querido, não coma a sua semente mais. Que semente, pastor? Não coma a semente do dízimo mais. Não é teu que você está comendo. Os 10% não te pertencem, é de Deus. Você está sendo ignorante ou leviano em colocar o seu coração em desajuste com o poderio do céu. Nunca mais deixe de ofertar quando te pedirem uma oferta. E quando alguém te falar com você, aprendi isso com o pastor Mano. O pastor Mano falou assim: quando te pedirem uma oferta, dê a melhor oferta que você puder dar. Eu não estou falando do valor, estou falando daquilo que é melhor. Aprenda sobre primícias. Honre com as suas primícias. Mas ao fazer tudo isso, não faça com quem está interessado em ser rico. Faça como quem ama a Deus e reconhece que aquilo que Deus diz é para o bem, é para te ensinar a viver o ciclo da semente, do poder da semente. Encerro e é verdade agora. Deus não quer te tirar as coisas. Olhem para mim, fala com a pessoa assim: Deus não quer te tirar nada.
Porque às vezes a gente tem a sensação que Deus quer tirar da gente alguma coisa. Fala para alguém que você não disse, fala assim: Deus não quer te tirar nada. Aí você pergunta para essa pessoa que disse a você que Deus não quer te tirar nada, você fala assim: mas então o que Ele quer? Agora não seja indelicado, responda essa pessoa que te fez uma pergunta e diga para ela assim: Deus quer te ensinar a viver no ciclo da semente. Quando você semeia, Ele te abençoa. Veja, e na proporção da sua bênção, uma parte é dele e a outra parte é sua. Fala comigo assim: na proporção da sua colheita, uma parte é dele e outra parte é sua. Por que uma parte é dele? Porque Ele quer matar dentro de mim e de você o amor ao dinheiro, para termos o amor a Ele. E cada vez que você fizer isso, nunca vai faltar semente. Aliás, a semente vai aumentar. O problema é, quando ela aumentar na sua vida, você encurtar a sua mão na liberação. Porque uma coisa é honra. Por exemplo, Deus me honrou. Se eu não honrar mais, e se eu segurar aqui, então eu bloqueio o fluxo. O que eu fazia antes, eu tenho que fazer agora na proporção da bênção que está chegando sobre mim. Então ela tem que aumentar agora. E todas as vezes que ela aumentar, eu tenho que aumentar a minha semeadura. Porque nisso eu honro o Senhor. Porque a minha semente morreu na terra fértil que se chama o meu Senhor. Nós vamos viver 10 anos. Mas para viver esses 10 anos, o time, conforme Jetro disse para Moisés, uma das qualidades: o povo não pode ser avarento. O povo não pode fazer para si próprio. Uma qualidade de guerreiro é quem não é avarento. Na simbologia de Samuel, eles estavam endividados, mas em Samuel 23, eles estão honrando com a vida, disposto a dar um copo de água para Davi. E segundo Números, a nuvem está se movendo. Nós somos chamados para levantar o acampamento. Ele é o que vai prover sobre a minha e a sua vida. É o tempo de se levantar. É o tempo de ser guiado pela nuvem, porque ela se levantou. Você entendeu? Acho que você não entendeu isso. A nuvem se levantou. Você vai ficar parado ou você vai seguir o curso da nuvem? Você decide.